Olá, professor Huck aqui, como vocês estão? Hoje a gente vai discutir um negócio bem legal que está relacionado a todos os produtos e serviços que a gente encontra no mundo. Literalmente, tudo que a gente tangencia, tudo que a gente consome, tudo que a gente observa tem essas características. E características são essas: atributos e benefícios. A ideia é vocês entenderem qual a diferença entre eles e como eles juntos são muito importantes e como isso mudou muito ao longo das décadas e hoje tem uma relevância absoluta. Olá, meu nome é Huck Generi, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios. Tem a ver sim com a nossa evolução e tem a ver com a nossa relação com o mundo hoje em dia. É que de fato a gente precisa entender um conceito, que é o conceito de atributos versus benefícios. Atributo são características físicas de um produto, de um serviço. Ou seja, um atributo de um carro é o pneu, é o motor, é o banco, a cor e assim por diante. Então são atributos físicos, né? De um serviço você tem atributo que é como você vai fazer a comunicação, que é através de computador, telefone, através de um software. Tudo isso são atributos e onde eles rodam. Benefícios é o que isso gera para a percepção do consumidor ou a percepção do cliente final. Ou seja, Por que eu quero mais uma Ferrari do que um Uno? Esses dois são carros, tem banco, tem roda e tem tudo mais em relação a atributos. E isso entra nas características dos desejos das pessoas que está relacionado aos benefícios. na década de 80, os principais CEOs e tomadores de decisões das grandes empresas estavam na mão dos engenheiros. Tem como característica relacionar a melhoria de produtos e serviços através dos atributos. O principal mindset que está na cabeça deles é achar que um produto ou um serviço ele é ofertado quanto melhor a qualidade dos atributos que existem nesse produto. O core business das empresas eram vender esses atributos. Esse produto é melhor porque ele é mais resistente, ele é mais rápido, resiste a quedas, ele é feito de metal ao invés de plástico. Mas eu lembro que existia uma propaganda da Omo, onde você tinha um lençol gigantesco num campo de futebol e um monte de gente, né? E pulava em cima desse lençol, sujava ele, vinham crianças, pessoas, tal, e sujavam esse lençol. Depois vinha um helicóptero, pegava esse lençol, levava até uma tina d'água cheia de produto Omo, teoricamente, jogava lá dentro e falava: ele limpa porque tem bolinhas de O2 ativas que ajudam a limpar com mais eficiência a sua roupa. Se você for um químico, se for a pessoa que criou a fórmula, provavelmente você vai falar. Mas para o consumidor final, ele olha e fala: mas E daí? E daí que tem bolinhas de O2, eu não tô entendendo. o consumidor final não entende o que são essas bolinhas de O2, não importa quanto você explique para ele, você não está atingindo o coração dele. Na década de 90, os principais CEOs e tomadores de decisões de algumas empresas eram empresas que estavam envolvidas no mercado do marketing. Começou a estudar muito a fundo quais eram as dinâmicas das pessoas, como elas percebiam os produtos e serviços. E ela descobriu que, na verdade, as pessoas, apesar de comprarem atributos, entenderem que esses atributos eram coisas importantes e que eram fatores importantes, o que elas viam nesses atributos eram os benefícios que esses atributos traziam. Um grande exemplo que pode ser dado disso é do Walkman. Tá? Em relação a atributo dele, na época que ele foi gerado, na época que ele foi criado, né, pela Sony, existia muito a questão das pessoas ouvirem rádio através daqueles radiões, microsystems. Tanto que quando ele surgiu, as pessoas falaram: pô, meu, mas você tem um aparelho enorme que mostra a potência, vai me entregar um negocinho super pequeno? Em relação a atributo, um produtinho muito menor, quer dizer, você está perdendo a qualidade do produto. O que de fato não aconteceu. Até pelo contrário, foi um grande sucesso de mercado, porque o que esse produto, na verdade, entregava através dos seus atributos? Entregava o benefício da música, a música individual. Ou seja, eu poderia ouvir minha música onde eu quisesse, sem atrapalhar ninguém, ou o tipo de música que eu quisesse. Começou uma história da individualidade, de ouvir a própria música. E a portabilidade, o benefício que aquele atributo, que é um produto, trazia, era o benefício da qualidade de música e de eu ouvir a música em particular. Isso, na verdade, é entender a complexidade do ser humano quanto essência. O ser humano ele não é composto simplesmente com uma figura. Não dá para definir uma pessoa especificamente com uma palavra, com uma frase. Você tem que entender essa pessoa.